3 jogadores vão tirar a gente dessa situação. 3 jogadores vão livrar o Corinthians do rebaixamento. E são nesses 3 que eu vou despender a minha energia emocional, emanando vibrações positivas para eles. Hugo no gol, Garro e Thales Magno. Eu não vou perder tempo, cara, com energia ruim, falando de Pedro Harmonizado, de Yuri, Garoto Sorriso Roberto, né? É tique nervoso, aquela risada, é tique nervoso. Ontem, né, ele foi dar uma entrevista pro rapaz pessoal da Rádio Coringão, o pessoal que tava lá, ele, eu sei que não é para rir, mas... Então é o seguinte, ontem até o seu Caio, seu Caio, terrível, hein? O Caio ontem, não, o problema não foi o gol perdido pelo Pedro Harmonizado, foi o cruzamento do Bidu. Porra, o cruzamento do Bidu foi perfeito, cara. Se ele cruza rasteiro, os caras cortam. Se ele põe alto, a bola passa, ele colocou na medida certa pro cara. Só que é o seguinte, não adianta a gente perder tempo com o Pedro Harmonizado, com 5 anos de contrato. Foi você que trouxe, Belo? Foi você que contratou? Foi você que foi lá buscar o cara que tinha menos gols que o goleiro do time? Inclusive, fomos contra antes da contratação. A gente é contra, a gente às vezes não é porque a gente torce com aí, quando a gente é contra alguma coisa, você é putinha DRT, você é isso, quando você é aquilo. Quando você fala do Héctor Hernandes, que ele só jogou na 4ª divisão do futebol espanhol, a galera... Aqui, o pessoal massacrou o nosso invasor de terra, o nosso Samuca. Então é o seguinte, gente. Sem política aqui, Silvinho. É que a gente... É uma piadinha, só para dar uma quebrada, que tá muito tenso o negócio. Então é o seguinte, não adianta gastar energia. Eu não vou gastar minha energia com o Pedro Harmonizado, com o seu Yuri Alberto, com esse bando de jogador ruim. Agora tem um problema, né? É o Arthur Cabral, que é o cara da vez. Então, desculpa, deixa eu falar. Eu recebi a informação ontem à noite que o Augusto Melo saiu do estádio, tá? Decidido a trazer um 9. E o Globo Esporte acabou de soltar a notícia que o Corinthians melhorou a oferta pelo Arthur Cabral. Acabou de sair. Que o Corinthians melhorou a oferta pelo Arthur Cabral. É esse o cara. É esse o atacante. Não vai ser o Héctor, sei lá o quê, que vai vir. Não vai dar para... Nós vamos ter esperança que esse Héctor vai ser o cara que vai fazer os gols que a gente precisa? Se é o Arthur Cabral, quanto custa o cara? Não sei, gasta, esquece dívida, toca o dinheiro, porque o campeonato esse ano é não cair. Então é bobagem a gente ficar perdendo tempo com o Pedro Harmonizado, com o Yuri Alberto. Esses caras são ruins, não sabem o que fazer. Ontem, o Dodô, você citou o Miller, o Dodô ontem falou no gol que o Yuri Alberto, mas ali o Yuri Alberto, o gramado é ruim, a bola vem quicando, toca por cima do goleiro, querido. Não adianta você carregar a bola, que a bola vai tupicando, a bola foi quicando. Então, num gramado desse ruim, naquela situação, ajeitou a bola, ele olhou, viu que o goleiro está adiantado, tenta por cima. Mas a bola podia ir por cima, que provavelmente iria. Mas era o certo a se fazer, naquela jogada, para aquele gramado. Então, nós vamos ficar aqui discutindo, mas por que o Yuri Alberto perde gol? Mas é psicológico, mas é isso. Caguei para o Yuri Alberto, caguei para Pedro Harmonizado. A esperança do Corinthians é Hugo no gol, Garro e Thales. São os 3 caras que vão livrar a gente disso tudo aí. Eu nunca falei isso aqui, tá? É a primeira vez que eu vou falar. É a primeira vez que eu vou falar isso aqui para vocês. Eu acho que cai. É difícil falar isso, é duro falar isso. Eu sei que eu vou apanhar falando isso, mas eu sou pago para dar minha opinião e não para agradar aos outros. E pela primeira vez eu vou falar isso. Eu antes achava, tem chance de cair, mas tem chance também de não cair. Tá mais ou menos ali. Eu acho que cai. Eu acho que cai. Olhando a tabela, cara. Olhando a tabela. Eu vou pôr a tabela do Globo Esporte aqui mesmo, tá? Eu não gosto de pôr a do Globo Esporte, eu gosto de pôr a da CBF, mas a CBF não atualiza e não ajuda a gente, né? A CBF às vezes tá errado. Eu gosto sempre de pôr a oficial.
mas eles não atualizam, daí não ajuda a gente. O pô do Globo Esporte aqui. Tá bom, né? Dá pra ver? Vamos ali embaixo, ó. Atlético Goianiense tem 18 pontos, 24 jogos, os mesmos pontos do Corinthians. Já era. Chupa Atlético Goianiense, já caiu. Dançou, tem 3 vagas. Tem 3 vagas. Cuiabá, 18 pontos, só que tem 22 jogos, 2 a menos que o Corinthians. Vamos dizer que ganha 1 e perde 1, vai. Tá? Vamos ali na média. Ganha 1 e perde 1. 21. Fica atrás do Corinthians ainda. Ou seja, chance de cair é grande. Sobram 2 vagas, tá? 2 vagas. 2 vagas. Corinthians, 22 pontos. Nossa, o São Paulo salvou o Corinthians ontem. 22 pontos e 24 jogos. Vitória, 22 pontos e 24 jogos. Beleza. Esses são os 4. Aí o Corinthians teria que passar, além do Vitória, que tem mais vitórias que o Corinthians, ou seja, o Corinthians tem que ter pelo menos 1 ponto a mais que o Vitória, né? A não ser que vença mais partidas até o final do campeonato, mas se não, se continuar com menos vitórias, tem que ter pelo menos 1 ponto a mais. Fluminense tem 24 pontos e 23 jogos. Tem um jogo a menos do Fluminense. Então, o Fluminense tem 2 pontos a mais e 1 jogo a menos. O Corinthians teria que passar o Fluminense. Ou então o Corinthians teria que passar o Criciúma, que tem 3 pontos a mais e 2 jogos a menos. O Criciúma tem 3 pontos a mais e 2 jogos a menos. Mesmo que perca os 2 jogos, continua com 3 pontos a mais. Se não for o Criciúma, é o Bragantino. O Bragantino tem 5 pontos a mais e 2 jogos a menos, aí eu acho que já era. Grêmio, Bragantino, esses caras acho que já se livraram, na minha opinião. 3 vitórias a mais que Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, né? Então, para mim, tá de Criciúma para baixo. Criciúma para baixo. O Corinthians tem um sério problema, além da falta de gol, além de tudo que a gente já sabe. A quantidade de jogos. O Corinthians tem um número exato de jogos, né? Tá ali de acordo com a tabela. 4 vitórias. Apenas, os clubes com menos vitórias no torneio são exatamente o 18º, o 19º e o 20º. Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. 4 vitórias cada um. Cara, eu não me lembro de um campeonato tão mal do Corinthians, né? 18º e com um time que não é ruim, né? O time não é ruim, cara. Não, é a 3ª maior folha salarial do Brasil. Não, esquece folha, Belo. A folha, o ano passado já era maior e deu no que deu também. A gente só escapou nos gols do Romero e nas defesas do Cássio. Olha o que o Samuca mandou. Estatísticas corintianas. Nenhum time que tinha exatamente 22 pontos na 24ª rodada de 20 clubes escapou do rebaixamento entre 2006 e 2023. Que são os brasileiros com 20 clubes, né? O próximo jogo, que é dia... Bom, nós temos dia 29, tem que viajar, tem um jogo lá em Caxias, um frio, gramado ruim, jogo Corinthians provavelmente vai treinar em Caxias já, ou em Porto Alegre, já no dia 28, tá? Vai treinar hoje e amanhã no CT, dia 28 já viaja e treina, ou dia 27, na verdade, já viaja e treina lá no sul do país. Deve ser a logística por causa do problema nos aeroportos, essas coisas. Sim, para não ter risco aí, por causa dessa... Então é o seguinte, tem um jogo dificílimo, decisivo, contra o Juventude, dia 29, 3 dias depois, enfrenta o Flamengo, na Neoquímica Arena, aniversário do clube, Neoquímica lotada e tal. É um jogo importantíssimo. Depois só vai jogar... Depois tem a data FIFA, né? Aí tem aquele tempo para treinar, que é aquele tempo que é bom para treinar. Às vezes a gente nunca sabe se esse período de data FIFA é bom ou é ruim para nós, porque a gente normalmente volta pior, né? Mas como a gente tem treinador, pelo menos agora, vamos ter experiência que vai voltar um pouco melhor. E aí, pega o Botafogo lá, né, velho? Tá voando.
Difícil. Mas, enfim. Belo, é o Hugo, é o Garro e o Thales. Você jogaria pro alto esse jogo com Juventude? Jogaria pro alto, eu digo, leva só reserva. Leva o básico. Leva o básico para Caxias. Leva só reserva. Para não correr o risco. Você vê não leva Thales Magno, não leva Garro, não leva Ranieri. Não leva. Você vê um lance bobo ontem, o Thales, rapaz. Lance bobo. Imagina se dá uma merda lá. Aliás, foi uma bobeira do Ramon, hein? Foi uma bobeira do Ramon que o Thales ficou puto. Que ele falou que ele poderia ter voltado. Ele poderia ter voltado. Ele ficou putaço. Brigou com o Ramon, inclusive. Podia ter esperado. Deixa eu ler a galera aqui. Mas quem dá a palavra ali não é o treinador, né, Belo? Quem dá a palavra ali é o médico. É o médico, verdade. O médico que ele não fala, puta, mas numa hora primeiro dessa é bom você... Primeiro a câmera mostrou ele brigando, né, com o médico no vestiário. Depois ele foi brigar com o técnico, mas primeiro ele brigou com o médico.